secundário, né, sendo o primário o timo e a medula óssea, que são os que vão ter a função de fazer a maduração, né, então tanto o timo quanto a medula óssea fazem a minha maduração, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e os órgãos secundários, né, que é o baço, a amígdala palatina e o gânglio linfático. Então sempre que a gente está falando de sistema linfático, a gente está basicamente falando sobre esses órgãos aqui que estão involucrados com esse sistema. Então a gente vai aprofundar em cada um deles, mas a priori os órgãos são esses, beleza? Agora, principais células. Que célula do sistema linfático eu vou encontrar? São basicamente os linfocitos. Citos são basicamente sufixo para célula. Então, célula do sistema linfático são os linfocitos. Se fosse, por exemplo, do tecido ósseo, osteocitos, do cartilaginoso, condrocitos. Então, citos é nada mais, nada menos que um sufixo para célula. Então, célula do sistema linfático. Aí que vem a diferenciação. Eu vou ter só um tipo de linfocito? Não, eu vou ter 3 principais que eu quero que vocês manejem, beleza? Que aqui então eu vou ter 3 tipos de linfocitos. O primeiro são o tipo de linfocitos B. Então eu tenho o linfocitos B, eu vou ter o linfocito T e vou ter o linfocito NK. O que eu quero que vocês saibam sobre esse tipo de linfocitos, onde cada um deles vai madurar. Lembra que eu falei que os órgãos primários têm a função de fazer a maduração? Então aqui a gente vai ver que cada um desses 2 linfocitos aqui maduram em um lugar diferente. Onde que vai madurar o linfocito B? Vai madurar na minha médula óssea. Enquanto o T, como o próprio nome já diz, ó, vem de T e timo. Então aqui a gente vai ter que ele madura no timo. Não é à toa que o outro nome dele, além de linfocitos T, a gente também pode chamar ele de timocitos, porque é justamente onde ele vai fazer essa maduração. Beleza? E os NK é uma sigla, né, para Natural Killers, que são assassinos naturais. Ele vai fazer com que as células morram. E como é que chama esse processo de morte celular? Alguém lembra o nome? Tem um nome específico, que é importante saber. Não saiu o seu áudio não. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Acho que é apoptose, não é? Exatamente. Então, apoptose é a morte celular programada. Quem é que vai fazer isso no sistema linfático? É basicamente as células NK, né? Os linfocitos NK têm essa função de fazer apoptose, que é justamente a morte celular. Então, o que eu quero que vocês saibam sobre isso? Onde que eles maduram e uma coisinha extra do linfocito B é que ele é linfocito de memória, né? Ele vai produzir o quê? Ele vai produzir anticorpos que vai atuar como uma barreira de memória, né? Ele vai tipo, servir para a gente ter esse anticorpo e depois ele vai servir para a gente identificar ele posteriormente e poder combater ele. Mas o que eu quero que vocês saibam agora? É que o linfocito B ele produz anticorpo, que a gente vai chamar também de imunoglobulinas, que é um tipo de anticorpo específico. É isso que eu quero que vocês saibam sobre isso. Então ele produz anticorpo, mais especificamente imunoglobulinas. Beleza? Essa é só uma introdução geral para falar sobre os tipos de célula, beleza? E saber identificar um órgão primário e um órgão secundário. Para vocês não esquecerem, é só lembrar que onde tem maduração é onde eu vou ter meu órgão primário. Se ele não tiver função de madurar, é órgão secundário, que a gente vai ver que cada um deles tem uma função diferente. Beleza? Top. Aqui, ó. Que bater no olho aqui, o que vocês me diriam que é esse órgão? Pelo conhecimento de vocês.
Esse Nada seria no um baço? um baço, excelente. Então esse óleo que a gente está vendo aqui é um baço. Agora o porquê que é um baço? É o que a gente vai abordar agora. Então aqui a gente sabe que ele é um baço. O baço é o único órgão do sistema linfático que a gente não vai dividir ele em corteza e médula. A amígdala também não, mas ela não se subdivide, né? A amígdala é uma só. Mas, por exemplo, o gânglio linfático e o meu timo, eu divido ele em corteza e em médula. Aqui no baço, não. É proibido falar que é corteza e médula. Aqui eu vou ter outro nome, né? Eu vou chamar de pulpa. Então, eu vou ter uma polpa blanca e uma pulpa roja, né, que seria vermelha em espanhol. Como que eu identifico uma pulpa blanca e uma pulpa roja? Esse que é o ponto crucial, que você bate o olho aqui e já identifica que é um baço. A pulpa roja vem do próprio nome dela, né? Roja é vermelho. Então aqui ela vai ter uma concentração muito grande de eritrocitos, que a gente também conhece como glóbulos vermelhos. Então vai deixar esse aspecto um pouco mais rosado, um pouco mais avermelhado em tudo isso daqui. Então tudo isso aqui que a gente está vendo, ó, que eu estou marcando aqui para vocês, tudo isso aqui é uma pulpa roja. Ela vai ocupar maior parte do baço. Então, a maior parte do meu baço eu vou estar ocupado pela pulpa roja. O que que vai ser a pulpa blanca, então? Vai ser justamente o que eu marquei aqui para vocês. É justamente essa parte que eu vou mudar de cor, né? Que eu vou ter um aspecto mais basófilo, um aspecto mais escuro, tá vendo aqui que muda de cor? Aqui já tem um aspecto mais claro, aqui já tem um aspecto mais escuro, né? E ele chama justamente pulpa blanca. Por que que é pulpa blanca? Porque ele vai ter uma concentração maior de linfocitos. E o que que são os linfocitos? São uma espécie de glóbulo branco, né? Ou de leucocito, que é a mesma coisa. Então, essa pulpa branca nada mais, nada menos que um acúmulo desses linfocitos que vai gerar esse aspecto mais escuro, né? Esse aspecto um pouquinho mais diferente do que tem a minha pulpa roxa. Além disso, que é o ponto que você vai bater o olho e vai identificar, é a presença dessa estrutura aqui. O que que é isso daqui? A gente já chegou a ver isso aqui ontem. Que vaso sanguíneo é esse daqui? Esse é uma arteríola, aparentemente. Perfeito. Então aqui é uma arteríola. E aqui a gente chama ela de arteríola central. Eu só vou encontrar essa minha arteríola central na minha pulpa branca. Eu só vou encontrar ela na minha pulpa branca. Então, se a doutora faz um círculo aqui, exatamente como eu fiz, e pede diagnóstico de estrutura, é pulpa branca. Agora, se ela marca exatamente aqui, por exemplo, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, não tem problema. Desde que não englobe uma artéria central e mude de cor, como é que vai chamar essa pulpa aqui? Pulpa roja. Então, ela pode marcar tanto na pulpa branca quanto na pulpa roja, beleza? E para identificar a pulpa branca, é só a gente bater o olho, identificar que vai mudar um pouquinho a minha cor pela concentração de linfocitos e eu vou ter a presença dessa arteríola central. Nem sempre ela vai estar muito visível, mas ela tem que estar ali. Para uma entrega, ela tem que estar visível, beleza? Então vocês com certeza vão olhar na imagem de vocês e vai ter claramente uma arteríola central. E aí vocês vão marcar aqui que o órgão é baço e a porção ou a, a estrutura é pulpa branca, beleza? Do baço é só isso. Tá vendo que o baço é bem simplesinho? O baço é justamente fazer essa diferenciação entre pulpa branca e pulpa roja, beleza? Alguma dúvida de baço? Porque o baço é realmente bem tranquilinho. Pra mim tá ok. Ai, calma aí. Priscila, Vou alguém dar. ficou com dúvida? Eu não fico com nenhuma dúvida. Beleza, a gente vai repassar um pouquinho mais para baixo,
Aí eu vou testando vocês para ver se vocês pegaram. Mas o que que pode realmente cobrar é o órgão, né, que a gente já sabe aqui que se pede órgão é baço, ou pode te pedir a porção, ou a estrutura, que a gente vai ter que identificar se é uma pulpa branca e uma pulpa roja. Não creio que vai cair isso que eu vou mostrar agora para vocês, mas como eu estou dando uma explicação, é importante falar, só para vocês saberem que existe, beleza? Aqui, ó. Aqui eu tenho a minha arteríola central, beleza? Rodeando ela, esse espaço branco aqui que rodeia a minha artéria central, ela tem um nome específico. Eu chamo ela de vaina linfática periarterial. Isso vai cair lá na final de vocês. Lá na prova final, cai tudo que é mais difícil vai cair. Mas para uma entrega, não vai cair isso para vocês, quase certeza absoluta. Mas, como eu estou dando uma classe, Ô, eu coisa tenho que boa, falar. Pedro. Oi? Ô, coisa boa. Tudo que é mais difícil. É, na final lá você tem que saber tudo que for possível tem que saber. Agora, para uma entrega, você esquece aqui que não vai cair. Mas eu vou explicar assim mesmo, até porque eu vou enviar esse PDF para vocês. Então, vocês podem estudar isso ao longo do ano para final também. Então, aqui, ó, o que está rodeando a minha arteríola central, rodeia a minha arteríola central, é basicamente essa vaina linfática periarterial. Peri é tudo que for peri quer dizer que rodeia, que faz o entorno, né? Lembra do pericôndrio, que é lá do cartilaginoso? Pericôndrio é o tecido que engloba, que rodeia o meu cartílago. Aqui eu tenho uma vaina periarterial. Então, peri quer dizer que está rodeando, que está englobando. É justamente isso que significa peri. Então, periarterial está rodeando a minha arteriola, beleza? De baço é só isso. Essa parte de vaina é só para o futuro. Mas é importante saber porque ela pode perguntar também, assim, acho difícil, mas pode ser que pergunte. Beleza. Aqui é cardiovascular, cardiovascular, beleza. Aqui já vimos. É, falem para mim o que está pedindo essa questão 3 aqui. Qual seria a resposta dela? Mencione o nome da estrutura assinalada. É, 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 alguma coisa branca. Não me deu branco Isso. agora o nome. polpa, É roja polpa branca? branca? Pulpa branca, excelente. Polpa branca. Pulpa. Isso. Isso. Pulpa branca, beleza? Então tá te pedindo a estrutura que foi señalada. Você tá fazendo um círculo em toda a pulpa, a resposta é pulpa. Porém, se ele faz um círculo só aqui, como que seria a resposta? É o. Aí é uma arteriola. Isso. Aí o ideal se tratando de baço é colocar o nome completinho, né? Arteríola central, mas não vai estar errado se for só arteríola. Mas como a gente está vendo um baço, o ideal seria colocar arteríola central. Beleza. É isso que pediu na questão da turma F também. É que deu um círculo na pulpa branca e pediu a estrutura, né? Ponto de graça ali, já que hoje, hoje vão sair daqui sabendo identificar uma pulpa branca só batendo o olho. Então é ponto de graça para vocês. Beleza, aqui a gente já vem num tópico diferente que eu vou deixar para explicar mais para frente. Beleza, vamos ver esse órgão aqui. Batendo o olho nesse órgão aqui, o que que vocês imaginam que seja? Para ver como é que vocês estão de pensamento. É, ai, É igual, tá? Esse é igual a esse, só muda a visão. tá. É, Não? Então vamos lá. Isso aqui que eu tô vendo é uma amígdala palatina. Por que que eu sei que é uma amígdala palatina? O que que eu faço para identificar que é uma amígdala palatina? Duas coisas em especial, que você bate o olho e só vai encontrar na minha amígdala palatina. O primeiro, que é o mais importante, é o seguinte, é que é o único órgão do sistema linfático, deixa eu anotar aqui, é o único órgão do sistema linfático que vai ter epitélio.
Ele vai ser então o único órgão que eu vou encontrar algum tipo de epitélio. E em que você vai bater o olho nessa imagem e vai identificar o epitélio dela. Tá vendo isso aqui que a gente tá vendo aqui, ó? Isso aqui que a gente tá vendo é basicamente o epitélio da minha deixa eu opa. Epi epitélio da minha amígdala palatina. Que tipo de epitélio eu tenho na minha amígdala? Eu vou ter um tipo de epitélio específico, que é um epitélio ela pode perguntar, inclusive já perguntou, eh, ela bota o órgão e pede o tipo de epitélio dele, né, que é um epitélio plano, estratificado, sem queratina. Sempre que você colocar plano estratificado, tem que especificar se tem ou não queratina. Nesse caso, não tem queratina. Então aqui, ó, na minha amígdala palatina, eu tenho o quê? Epitélio plano, estratificado, sem queratina. Isso aqui você pode tentar identificar ou pode só decorar mesmo, né? Porque identificar epitélio é um pouquinho mais complicado. Então você pode simplesmente guardar o nome do epitélio mesmo, porque é o único órgão que vai ter epitélio. Então só vai ter esse epitélio, não pode ter outro. Então você já guarda que o único epitélio possível é esse daqui, epitélio plano estratificado sem queratina. E aí, a outra coisa que eu falei que é clássico de uma amígdala é justamente isso daqui, ó. Isso que eu dei um círculo agora para vocês. Deixa eu fazer de cor azul para ficar mais potente. Isso que eu circulei aqui para vocês. Essa parte aqui, ó, em branco. O que que seria isso? São basicamente invaginações. Eita, ó o bombeiro aí. Invaginações do meu epitélio. Esse meu epitélio vai meio que se abrir, vai se invaginar e vai formar esse espaço branco que a gente está vendo aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Vai formar basicamente esse espaço branco que a gente está vendo aqui. Isso aqui tem um nome. A gente chama de cripta amidalina. Esse espaço em branco, essa rachadura branca aqui, que a gente chama de cripta amidalina, como o próprio nome diz, é específica da minha amígdala. Então, putz, apareceu uma lâmina de amígdala para mim. O que que eu vou identificar? Eu vou identificar essa cripta amidalina, se tiver, uma amígdala, e para conferir, eu vou identificar se ela tem ou não epitélio. Se ela tem epitélio e tem cripta, não tem jeito, tem que ser a amígdala palatina. Até nessa mesma imagem aqui dá para a gente identificá-la muito bem aqui, não dá, ó? Essa rachadura aqui no meio é uma cripta amidalina. Isso aqui, ó, é uma cripta amidalina, não tem muito mistério, beleza? Se você vê essas rachaduras brancas no meio, é uma cripta amidalina que é exclusiva de que órgão? Amígdala palatina. Outra coisa de amígdala, é um órgão que apresenta nódulos linfáticos. O que que seria nódulos linfáticos? Deixa eu puxar uma página aqui, que aqui é importante. O que seria nódulo linfático? É nada mais, nada menos que acúmulos de linfocito. É eu juntar um monte de linfocito, vamos supor que esses pontinhos aqui são linfocitos. Eu junto um monte de linfocitos e formo uma bola, e formo uma espécie de bola. Isso aqui, ó, são nódulos linfáticos. Estão vendo isso daqui, ó? Isso aqui é um nódulo linfático, porque é um monte de linfocitos acumulados, beleza? Agora, vamos ter que fazer uma diferenciação de nódulo linfático. Como que eu diferencio no nódulo linfático? Ele tem 2 tipos. Eu tenho o primário e tenho o secundário. O primário dificilmente a gente encontra ele, beleza? Não se vê com muita clareza, não se encontra com tanta facilidade, é algo muito mais teórico do que prático, mas dá para ver em certos casos. Mas ele tem só uma cor. E ele não tem centro germinativo. Eu vou mostrar para vocês o que que é. Ele não tem centro germinativo. Então, dificilmente
no primário para vocês. O que normalmente cai? Nódulo linfático secundário. Ele tem mais de uma cor e apresenta um centro germinativo. Ai, Pedro, eu não faço ideia o que é centro germinativo. Vamos ver isso agora, ó. Isso Ah, já aqui que ia a gente perguntar, já ia dizer, não faço ideia o que é centro germinativo. então agora a gente vai ver o que é um centro germinativo. Deixa eu apagar aqui. Ó, esse exemplo aqui que a gente está vendo é o nódulo linfático secundário. Por quê? Porque, ó, aqui em volta dele eu tenho uma cor um pouco mais roxa, né? Eu tenho uma cor um pouco mais roxa e tenho nesse centro aqui, ó, que é de color um pouco mais claro, eu tenho meu centro germinativo. É nada mais, nada menos que um centro para ir germinando, para ir madurando esses meus linfocitozinhos aqui. Vão estar aqui no centro. É essa bola rosa, essa bola de color mais branco que está no centro do meu nódulo linfático. É isso. Então aqui, ó, vamos fazer uma suposição. Deixa eu ver se eu acho uma outra imagem melhor de nódulo linfático aqui. Para a gente aprender bem sobre ele, ó. Aqui, ó, aqui tem vários nódulos linfáticos. Você pode ver que todos eles apresentam a, a mesma coisa. Tá vendo que ele tem uma camada um pouco mais escura? Deixa eu pegar com laser aqui, ó. Essa camada aqui um pouco mais escura e uma camada mais clara no centro. Aqui é a mesma coisa. Uma cor mais escura e uma cor mais branca no centro. Todos eles têm essa mesma característica. Isso é característica de que tipo de nódulo? Nódulo secundário, porque ele tem mais de uma cor. Então aqui a gente percebe que não tem nenhum tipo de nódulo primário, é só secundário. Então por isso que a gente quase não vê o nódulo primário. Então se bater um olho em um nódulo, deve ser secundário, beleza? Aí, ó, essa parte central aqui, que eu vou marcar de color laranja, isso daqui, ô, Emanuele, que é o meu centro germinativo. É essa Ou seja, tonalidade ele branca. fica mais branquinho, né, do que o Isso, resto. exatamente. Ele tem uma cor diferente do resto. E esse resto aqui que está englobando ele, ó, isso, essa cor diferente que engloba ele, a gente chama de corona, que é coroa em inglês. É basicamente, ó, que é tipo coroa em português, que é basicamente o que vai dar esse chapéuzinho que vai dar esse manto para ele. Não é à toa que a gente também chama de zona de manto, porque é basicamente uma coberta de linfocitos que ele vai ter. Então aqui, ó, a gente percebe que ele tem esse centro germinativo mais clarinho, em volta dele tem um tom mais escuro, não tem, ó? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui a gente chama de corona ou de zona de manto. E é específica de nódulo linfático secundário, beleza? E qual a função do centro germinativo? Ele tem alguma função específica? Nenhuma função que você tenha que saber, assim. Ele meio que vai ser um centro para germinar mesmo esses linfocitos. É o centro que a gente vai, tipo, tomando forma esses linfocitos. A partir do tempo, eles vão ficando um pouquinho mais escuro. Então, com o tempo, ele fica um pouco mais escuro. Aqui ele está germinando, ele está tomando forma. Mas, tipo assim, isso não se pergunta nem para a teoria nem para a prática, mas é realmente um centro para fazer a germinação dele. É nada mais, é nada além disso. Beleza, obrigada. Nada. E aqui, então, essa parte mais clarinha, centro germinativo. A parte que rodeia esse centro e é um pouco mais escura, zona de manto ou corona. E a estrutura, que é o que pediu aqui, não foi? Determinar a estrutura. Que tipo de estrutura eu tenho aqui? Tudo isso daqui. Ah, Como é que chama o nome dessa estrutura? o nome dela? Isso.
Isso, isso. Tudo isso daqui tem um nome. Esse seria então o corona que você tinha marcado ali. Não, a corona é parte disso daqui. É parte do nódulo linfático secundário. Isso é o que está pedindo aqui. Aí dentro do meu nódulo linfático secundário, aí sim, eu tenho o meu centro germinativo, que é essa parte centralizada, e tenho a minha corona, que é o que engloba esse centro germinativo. Mas a estrutura inteira é o quê? É um nódulo linfático secundário, beleza? Ah, entendi. Dentro do meu nódulo, aí sim eu vou ter um centro germinativo e vou ter uma corona. São partes do meu nódulo, mas a estrutura, de maneira geral, é um nódulo linfático, beleza? Secundário, no caso. Então, Ficou é, claro? no, então no caso, ai, calma aí. Então vamos lá. Já vimos o nódulo linfático, já vimos a amígdala palatina. Então aqui, ó, mais um detalhezinho. A amígdala, então, Ô, ela apresenta. Pedro, desculpa, Oi. eu tô hoje no celular, eu tô confusa aqui como fala. Então, no caso, essa pergunta aí, qual é o nome da estrutura? Eu coloco nódulo linfático? Não. Isso, exatamente. A estrutura do círculo aqui, tudo isso daqui, ó, é um nódulo linfático secundário. Tem sempre que especificar, Ah, beleza? entendi. Então, nódulo linfático secundário. Aí, dentro desse meu nódulo linfático, aí eu tenho mais duas coisinhas. Isso daqui, que é a parte branca, centralizada, que é o centro germinativo. Germinativo. E a E o que corona? está rodeando aqui esse meu centro germinativo, que tem uma outra cor, A, aí co- sim seria a minha corona, a beleza? Mas a corona. estrutura completa é o nódulo linfático secundário, beleza? Ok. E isso tá na amígdala, né? Na amígdala. Isso. Isso, Aí que eu vou falar agora para vocês. tá. Eu vou ter basicamente 5 lugares que eu vou encontrar esse meu nódulo linfático, beleza? Eu vou ter ele na minha amígdala palatina. Ela já pediu o exame, ela deu essa imagem de um nódulo linfático e pediu para você citar 3 órgãos que têm esse nódulo linfático. E são 5 no total que a gente tem que saber, beleza? Amígdala palatina, o gânglio linfático, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu vou ter também no meu timo, vou ter também aonde? Vou ter no meu íleon, que é uma parte do intestino delgado, que a gente vai explicar também, e vou ter no apêndice secal. Esses são os 5 lugares que eu vou ter a minha o meu nódulo linfático secundário, ou primário também, né, mas normalmente é o secundário, beleza? Então, se ela te pedir órgãos que têm nódulo linfático, o que que você vai lembrar? Principalmente do quê? Da amígdala palatina e do gânglio linfático. Calma aí, que eu botei errado. É sem querer, calma aí. Aqui não é timo, não, é baço. É baço. Então, a minha amígdala palatina, meu gânglio linfático, meu baço, meu íleon e meu apêndice secal, beleza? Mas principalmente, que a gente vai lembrar ou não, são esses 3 aqui, beleza? Amígdala, gânglio e baço. Então a gente viu aqui, ó, que o timo não tem, beleza? O timo não tem. Beleza. Já vimos isso, agora podemos passar aqui. Beleza, vamos lá. Que órgão que eu tô vendo aqui? A gente só não viu até agora um gânglio e um timo. Vocês acham que isso é um gânglio ou que isso é um timo? É, eu acho. Ai, meu Deus, eu não sei falar aqui. Eu acho que é um timo. Aqui a gente está falando de um gânglio linfático. Por Ah, quê? Vamos explicar isso agora. Por quê?
O meu gânglio linfático, ele vai ser separado, lembra que eu falei? Em corteza e médula, beleza? Corteza e médula. Só que a minha corteza, ela volta a ser separada em duas. Eu vou ter uma corteza superficial e uma corteza profunda. Aí que a gente vai ter a diferença entre elas. Pedro, A minha cor Oi? poderia repetir de novo, por favor, o que que é a corteza, por gentileza? Claro. Aqui, ó. A minha corteza é o que eu vou mostrar agora para vocês. É essa parte mais escura que eu tô vendo dentro do meu gânglio linfático. Isso tudo que eu assinalei aqui para fora, no caso, que seria isso aqui, ó. Olha para a tela. Isso aqui é a minha corteza, beleza? Essa parte para fora aqui é a minha corteza. Essa parte para dentro aqui que eu vou explicar é a médula. Então, ó, essa parte que tem o tom mais escuro, corteza. Essa parte que tem o tom mais claro, que é justamente o que está pedindo aqui, ó, estrutura assinalada, é a minha médula. Então essa parte mais centralizada é a minha médula. Essa parte mais para fora, que tem nódulo linfático, é a minha corteza. Agora vem o pulo do gato. A minha corteza, ela vai voltar a dividir em superficial e profunda. Qual que é a diferença clara entre elas? A superficial, ela tem nódulos linfáticos. Você está vendo aqui, ó, que esse aqui é o órgão que você mais vai ver nódulo linfático. Tem uma porrada de nódulo linfático. Tudo isso aqui que eu tô pingando, que eu tô marcando agora com laser, são nódulos linfáticos. Tudo isso daqui. E você pode ver que todos eles são secundários, tá vendo? Que tem uma parte mais escura e uma parte mais clarinha. Tudo isso aqui são nódulos secundários. E onde que eu vou encontrar ele? Na minha corteza superficial. Na minha corteza profunda, eu não tenho. E vamos mostrar isso agora para vocês. O que que é profunda e o que que é superficial. Deixa eu apagar a médula aqui. Beleza. A minha corteza superficial, então, é essa parte aqui, ó. A parte que eu tô vendo esses nódulos linfáticos, beleza? Toda essa parte que eu tô vendo nódulo linfático, corteza superficial. Só que se a gente reparar bem, antes da minha médula, eu tenho um espaçozinho que eu não tenho nódulo linfático, tá vendo? Esse espaço que eu não tenho nódulo linfático, mas que ainda tá com uma cor escura, é a minha corteza profunda. Ela é bem pequenininha, às vezes é quase invisível, mas eu separo em superficial e profunda. Então, provavelmente, quando marcar para vocês uma corteza, vai ser qual? Vai ser a superficial, beleza? Porque aqui dá para ver com maior clareza. Por que que dá para ver com maior clareza? Porque ela apresenta inúmeros nódulos linfáticos, beleza? Corteza superficial, nódulo linfático. Corteza profunda, sem nódulo linfático. E o que que ficou faltando? A médula. O que que é a médula? Nada mais, nada menos que essa parte centralizada em que tem uma cor branca, né? E o que que dá essa cor branca para a minha médula? Deixa eu puxar para cá para não atrapalhar lá. Dentro da minha médula, eu vou ter duas estruturas, em especial, né? Eu vou ter essa parte branca, deixa eu anotar aqui. Eu vou ter uma parte branca e vou ter também isso daqui, ó. Vê isso daqui, essas partezinhas mais escuras que formam uma espécie de cordão, de trabécula, isso daqui que a gente está vendo, beleza? Cada uma dessas partes vai ter um nome. Essa parte mais clara que a gente está vendo aqui, que ela pode marcar também, a gente chama de senos medulares. Por que medulares? Porque está justamente na minha medula, na minha médula, beleza? E a parte mais escura, que formam esse aspecto de cordão, a gente chama justamente de cordões
Também medulares. Por que medulares? Está na médula. Então aqui, no meu linfático, no meu gânglio linfático, então eu tenho uma corteza superficial, que é a que eu apresento os nódulos linfáticos. Tem uma pequena corteza aqui, que eu não tenho nódulo linfático, que eu chamo de corteza profunda. E tenho minha parte mais centralizada, que é o que está marcando aqui, né? E o que está pedindo na questão, que é a minha médula. Então, a resposta dessa questão aqui seria a minha médula do gânglio linfático, ou só a médula vai estar certinho, beleza? E dentro da minha médula, aí sim, eu vou ter duas coisas importantes. Eu vou ter a parte mais branquinha, que ocupa bastante espaço, né? Que são senos. Senos quer dizer espaço. É um espaço medular, é um espaço branco que eu tenho na minha médula. E essa parte mais escura aqui, ó, que formam essas estruturinhas aqui que a gente identifica como cordões, a gente chama de cordões medulares, beleza? O gânglio é um pouquinho mais chatinho mesmo. Mas ficou alguma dúvida em gânglio linfático? É, Não, para nós não, tranquilo. Priscila, tá tudo certinho? A gente vai repassar isso depois. Mas, assim, certinho. no geral, é isso que você tem que saber sobre gânglio linfático, beleza? Agora, o que ficou faltando pra gente? Que órgão que tá faltando? O meu timo. Só tá faltando ver o meu timo, né? Que é justamente o que a gente tá vendo nessa imagem. Ah, Pedro, como que eu sei que é um timo? Batendo o olho nessa imagem aqui, como que você sabe que é um timo? Porque o timo é o único órgão que é dividido em deixa eu escrever porque é um nomezinho um pouco mais complexo. Lobulídeos. Ele é dividido em lobulídeos, que é isso aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui eu tenho um lobulídeo, aqui eu tenho outro lobulídeo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Tudo isso aqui que a gente está vendo são lobulídeos tímicos. São lobulídeos que apresentam no meu timo, né? E é o único órgão do sistema linfático que vai ter essa configuração de lobulídeo. Então, se vier essa imagem para vocês e pedir o órgão, tá pedindo o quê? O timo. Mas se, por exemplo, eu marco, dou um círculozinho aqui, ó, eu tô pedindo o quê? Como é que chama essa estrutura que eu acabei de falar para vocês? Fala sem medo, pode falar sem medo. São lobulilos. Exatamente. Então, se eu peço a estrutura que está marcando, são lobulídeos tímicos. Mas se eu peço o órgão que está marcando, deixa eu anotar isso para vocês não confundirem. Então, dentro de um timo, se eu peço órgão, é o próprio timo. Mais basicamente o timo ninho, mas só timo tá certo. Se eu peço estrutura e tiver marcando aqui, ó, dentro desse meu lobulídeo aqui, eu tô querendo o quê? O meu lobulídeo tímico. E agora vem a parte mais importante do timo, que eu tenho certeza absoluta que vai cair para vocês. Agora vem a parte mais importante. Marca um X, marca um asterisco, porque aqui a gente vai ter a separação do meu timo. Como que o timo se subdivide? Como que eu divido o meu timo? Também em corteza e médula. E aqui a gente pode usar o mesmo raciocínio que a gente usou em gânglio linfático. A parte mais escura é a minha corteza. E a parte mais clara é a minha médula. Lembra que o gânglio linfático, a parte mais escura é a minha corteza e a parte mais clara sempre vai ser a minha médula. Aqui não vai ser diferente, beleza?
a corteza é mais escura e a médula é mais clara. Vamos ver? Então aqui para vocês, o A e o B. O A é a corteza ou o A é a médula? A é a corteza e B é a médula? Excelente. Por quê? Porque a cor dele está diferente, ó. O ar aqui, ó, o A tá bem mais escuro e o B tá bem mais claro. Então aqui a gente vê essa diferenciação. Claro que a gente vai ver também por conta disso daqui que eu vou explicar daqui a pouquinho, que aqui é uma médula, beleza? Mas aqui a gente já sabe, até pela tonalidade, pela cor que ele tem, que o número A aqui eu tô falando da minha corteza e o número B eu tô falando aqui a letra B, perdão, eu tô falando da minha médula, beleza? Beleza. Agora, o timo tem mais uma coisinha. Ele é composto por diferentes tipos de células, que não são mais os linfócitos T aglomerados. Lembra que quando a gente junta um monte de linfócitos, a gente forma uma estrutura. Se eu junto um monte de linfócitos, eu formo nódulos linfáticos. Aqui eu não vou ter como acumular esses linfócitos. Não quer dizer que não tenha linfócitos, mas eles não estão acumulados. Então aqui eu não tenho nódulos linfáticos, beleza? É que eu vou ter outra coisa. Lembra que eu falei para vocês, ó, que deixa eu ver se eu acho. Acho que acho que eu anotei em outro lugar aqui. Mas eu falei para vocês que o seguinte, acho que eu falei aqui, ó. Falei aqui, ó. O que tem nódulo linfático e o que não tem. Lembra que eu falei que o timo não tem? É justamente por isso, porque ele vai ter outro tipo de célula que predomina nele. É o que eu vou falar agora para vocês. Então, amígdala palatina, gânglio e baço vão ter nódulo linfático. Os três órgãos vão ter. O único que não vai ter é o timo. Por que que ele não vai ter? Porque ele vai ter outro tipo de célula. Eu vou chamar de quê? De células. É importantíssimo isso aqui, viu? É bem importante isso aqui. Presta bem atenção, porque isso aqui é pergunta de prova. Células epitélio-reticulares. Deixa eu puxar outra página, isso aqui é muito importante. Eu vou ter, então, células epitélio-reticulares. Eu vou ter 6 tipos de células. Eu vou ter de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 e tipo 6, beleza? Então, esses 6 tipos de células eu tenho dentro do meu timo. Aí que vem a divisão. Como que eu vou dividir essas células? É bem pela lógica, assim, e bem fácil para decorar. A corteza é 1, 2 e 3. A médula é 4, 5 e 6. Então, eu só vou encontrar na minha corteza células 1, 2 e 3. Aqui, ó, células epitélio reticulares, 1, 2 e 3. Essa, essa aglomeração de célula que eu vejo na minha corteza é nada mais, nada menos que um monte de células epitélio reticulares, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Enquanto na minha médula eu vou ter 4, 5 e exclusivamente aqui tipo 6. Por quê? Porque aqui a gente vai ver, agora vem um pulo do gato, que é o que eu quero que vocês saibam com toda a certeza do mundo. Eu vou ter um aglomerado de células epitélio reticulares tipo 6. Essa minha tipo 6 vai se juntar, eu pego um monte de células reticulares tipo 6 e junto. E vou formar uma estrutura. Alguém lembra o nome dela? É um nome bem difícil.
Mas é o mais importante para vocês Não lembro. dentro do timo. A doutora falou ontem na aula, mas eu não lembro. Exatamente. Provavelmente ela falou mesmo que é bem importante. É o corpúsculo de Russell. De Ra... É com 2 S's e com 2 L's. Olha aí, Corpúsculo. Priscila, o corpúsculo de raça. É, Ou amiga. também. Pedro, eu tô mais quietinha hoje, é porque eu tenho TDAH, e aí quando eu tomei o medicamento agora muito tarde, aí ainda não pegou o efeito, eu não consigo absorver nada, mas eu tô gravando a aula para poder revisar daqui a pouquinho. Remédio Sem dá problema. efeito, aí eu peço desculpa por estar quietinha. Não, A cabeça sem problema não nenhum. Se você fica. tiver alguma dúvida aí, pode parar, pode falar, ou pode ficar quietinho também, não tem problema. Não, mas tranquilo, você está sendo ótimo, obrigada. Eu estou até gravando Nada. para eu rever depois, porque a cabeça está. Daqui a pouco pega o efeito, o remédio eu começo a me concentrar. Sem problema. Se tiver alguma dúvida quando for repassar, pode mandar no WhatsApp que eu tiro a dúvida é de vocês 3. Beleza. Então aqui, ó, quando eu aglomero minhas células tipo 6, lembrando que é exclusivamente tipo 6, é só tipo 6. Eu vou formar um corpúsculo de Russell ou corpúsculo tímico. É mais fácil lembrar o tímico, né? Porque vem do timo, né? Então se eu colocar ou de Russell ou tímico, vai estar certinho, beleza? Que é nada mais, nada menos que um aglomerado de células epitélio-reticulares. É exatamente o que eu falei que eu ia pular, porque eu ia voltar mais para frente para ver com vocês. É isso daqui. Essa bola de cor rosa, essa bolota que eu estou vendo aqui, é o meu corpúsculo de Russell, beleza? E Isso acho que não daqui caiu em é o meu nenhuma entrega corpúsculo. ainda, né, Pedro? Caiu da turma F, caiu exatamente isso daí. Caiu? Ah, tá. Caiu. Porque daí eu já ia dizer, nossa, eu acho que elas não colocaram ainda, então certeza que vão colocar na nossa. E para a turma E para a turma de vocês também, ontem caiu o quê? Caiu células epitélio reticulares tipo 6. Ela deu uma imagem do corpúsculo de Russell e pediu para você citar o tipo de célula que está composto. Então, essa foi a resposta. Então, caiu também esse corpúsculo, só que pediu outra coisa dele, entendeu? Estava difícil a prova de ontem, Pedro? Você achou a prova Mas detalhada, assim, detalhista, difícil? não. O que que caiu aqui? Deixa eu anotar para vocês. Que caiu? A questão 1, a resposta era baço, beleza? Era exatamente essa imagem aqui, exatamente essa imagem, beleza? Caiu essa imagem, porque esse banco de questões aqui é da própria faculdade, que aí os monitores e os autores têm acesso. Então, elas sempre repetem imagens, beleza? Então, caiu essa mesma imagem aqui. Aí pediu o órgão. A primeira questão, a resposta era baço, beleza? A segunda questão caiu a mesma imagem. Caiu que a gente viu ontem. Deixa eu ver se eu acho. Se eu não me engano, tá aqui. Aqui a gente tá vendo já. Se eu não me engano, tá aqui, então. Não, tá aqui. Aqui, ó. Caiu essa imagem aqui. Para determinar o tipo de capilar. Foi essa mesma imagem, com essa mesma sinalização, e pediu o tipo de capilar. Que tipo de capilar é esse, gente? Vocês sabem. É Capilar o. contínuo? Isso. Capilar contínuo, excelente. Então, a segunda Ai, resposta da prova cortei. era Oi? A Priscila ia falar e eu falei por cima dela. Não, as Ah, duas iam amiga, acertar. eu tô feliz que você falou, tô orgulhosa de você. A questão número 3 era isso daqui. Deixa eu achar para vocês. Eu Inclusive, aprendi o capilar isso, a resposta era só contínuo com a capilar contínuo. Oi?
Sua voz tá travando pra mim, fala de novo, por favor. Fila. Tá? Aí aqui, ó, a terceira pergunta era essa daqui, exatamente igual eu fiz pra vocês. Eu O que é essa 2 aqui? Essa daí seria o endotélio? Não, quando é estrutura, Isso. endotélio, né? O endotélio é lá no coração, beleza? Ah, esse Aqui a gente não. tá falando de uma artéria. Ah, no artéria. Ah, tá, é porque eu tô no celular, não tô vendo, é a membrana elástica, né? Isso, membrana elástica interna. Então essa foi a terceira questão da prova. Aqui, apontou a membrana elástica interna e pediu para vocês citarem a estrutura que estava marcada. E então a 3 era membrana ou lâmina, né, mas eu uso mais o termo membrana elástica interna. A número 4 foi diagnóstico de órgão. E foi essa imagem aqui. Que órgão que é esse? É... É Ai, a amígdala. A amígdala palatina, muito bem. Então caiu exatamente isso aqui, foi exatamente essa resposta aqui, ó. Foi essa primeira imagem aqui, num zoom um pouquinho mais afastado, veio essa imagem, 30 segundos aqui, nesse, 30 segundos nesse, e depois mais 30 segundos nesse. E pedir exatamente para determinar o órgão. E o órgão que está que tá determinado, a amígdala palatina. Agora pergunta para vocês, se ela dá essa mesma imagem de amígdala palatina e pede o tipo de epitélio, qual seria a resposta correta? Deixa eu voltar lá para vocês aqui, ó. Se ela pede esse tipo de epitélio aqui. Aí eu acho que é plano estratificado não queratinizado. Excelente, resposta corretíssima. Então, se ela pede o epitélio, é plano estratificado, não queratinizado ou sem queratina, beleza? Excelente. E a questão número 5 foi essa imagem aqui, ó. Só que em vez de estrutura assinalada, a resposta era isso aqui, ó. Tá até no meu. Esse aqui é o que eu fiz à mão. Era isso daqui a, a pergunta. E qual seria a resposta? Tá pedindo estrutura, viu? E não órgão, beleza? Estrutura. O que é isso e que célula que compõe essa estrutura? esse parece esse do Hansen, né? Isso. Que Esse é o parece as corpúsculo de camadas de Hansen. cebola, né? Exatamente. Esse é o corpúsculo de Hansen, beleza. Agora, a outra pergunta é o seguinte: que célula que compõe ele? Lembra dos tipos lá que eu falei? Seis, alguma coisa seis, você acabou de falar. Isso. É. São células epitélio reticulares, tipo 6. Células, Essa foi a epitélio, resposta da turma de vocês, só que as meninas que fizeram ontem. Essa foi a resposta que saiu para vocês. Ela pedia para você identificar o que era e pedia para você falar o tipo de célula que compunha essa nossa estrutura, beleza? Então essa foi a pergunta de vocês. E aqui seria lá na prova pode colocar só isso aqui, ó, ser, beleza? Não precisa colocar células epitélio reticulares. Se você lembrar o nome completo, excelente. Se você não lembrar, só ser tá excelente, beleza? Isso aqui é o gabarito da entrega de vocês. No caso da outra parte da turma de vocês, né? Beleza. Agora vamos voltar aqui para a gente ver esse corpúsculo, beleza? Então aqui, ó, esse meu corpúsculo de Russell, ele tá na minha corteza ou tá na minha médula? Vocês lembram?
Eu cheguei a falar sobre isso com vocês. Eu acho que tá na médula. Tá na médula. Por que ele tá na médula? Ele é composto de células tipo 6, não é? E na minha médula eu tenho 4, 5 e tenho 6. Se eu tenho 6 na médula e esse corpúsculo é formado por células de tipo 6, com toda a certeza do mundo, ele vai estar na médula. Então é outro tipo de pergunta que eu vou anotar para vocês aqui, que ela pode fazer sobre o corpúsculo de Russell. Pode perguntar a que porção do órgão corresponde essa imagem. Então, se pedir porção, é médula, beleza? E se pedir órgão, que órgão que eu tenho esse corpúsculo mesmo, gente? É o timo, né? É o único órgão que tem o corpúsculo de Russell. Exatamente. Então, se eu estou pedindo órgão, com certeza é timo. Beleza? Se eu estou pedindo porção, aí é a minha médula. Agora, se eu estou pedindo estrutura, aí sim, corpúsculo tímico ou corpúsculo de Russell. Agora, se eu peço o tipo de célula que tem nele, células epitélio reticulares tipo 6. É isso que pode ser perguntado dentro do timo, beleza? Então aqui, ó, a gente vê, ó, deixa eu apagar aqui. Então aqui a gente vê justamente a letra A, como o Kawame disse aquela hora, é a minha corteza e aqui é a minha médula. Vocês estão vendo aqui isso aqui? O que é isso aqui? Corpúsculo de Russell. Beleza, excelente. Isso aqui é vaso sanguíneo, viu? Isso aqui é uma vena esplênica, provavelmente, ou uma artéria esplênica, tem que ver exatamente. Mas isso aqui não vai cair para vocês. É uma. Não dá para ver por essa imagem, mas sim, é um vaso sanguíneo que tem no meu timo aqui. Aqui não seria esplênica, não, seria talvez um vaso qualquer. Mas aqui não vai marcar para vocês isso aqui. O que vai marcar? Essa estrutura aqui que a gente está assinalando aqui, que é o corpúsculo de Russell. E pode ver que eu só encontro ele na minha médula, só nessa parte branca. Lembrando, corteza mais escura, médula mais clara, beleza? Dentro da minha médula, eu tenho corpúsculo de Russell, beleza? Para que serve esse corpúsculo? É para fazer a educação dos meus timocitos ou dos meus linfocitos T, beleza? Eles educam, eles fazem a educação. Mas isso é mais para teoria, beleza? Para prática não. Mas como está dando uma aula geral, não custa falar a função dele, beleza? Excelente. E já vimos tudo de linfático, acreditam? Ah, não, mentira, faltou isso aqui. Faltou isso daqui. Beleza. Aqui está pedindo o quê? O tipo de tecido que está señalado. Que tipo de tecido eu estou vendo aqui? Vocês já sabem disso lá de tecido conjuntivo. Que tipo de tecido eu estou vendo aqui? Ele é granulado, né? Não sei, Não, ó. Aqui está o meu epitélio, tá vendo? Um epitélio simples, cilíndrico, com microvelhosidades e células caliciformes. É um tecido que está debaixo do meu epitélio. Esse é o laxo? É laxo. Então, aqui é um tecido conectivo laxo. Só que tem um detalhezinho específico. Aqui tá certinho. Se você botar laxo, a doutora considera, beleza? A mina considera. Só que um lance específico. Dentro do meu sistema linfático, ele tem outro nome. Mas laxo tá certinho, mas ele tem um outro nome. A gente chama de tecido linfático difuso. Difuso. Esse é o nome do tecido que está assinalado. É nada mais, nada menos que um laxo do sistema linfático. Ele só muda de nome, mas é a mesma coisa.
é um laxo do sistema linfático. Isso aqui que a gente está vendo é tecido linfático difuso ou tecido conectivo laxo, beleza? Então, se você vê que tem um tecido debaixo do epitélio, é tecido linfático difuso ou tecido conectivo laxo, beleza? Ficou claro? Ficou. E vai ser nessa imagem aqui, provavelmente, viu? Então, se vocês baterem o olho nessa imagem aqui, viu que tá marcando aqui? É laxo ou difuso. Excelente. Questão para Ok. vocês. O que é esse número 15? Tá bem feio, tá bem atrofiado, mas pelo que a gente já viu hoje, dá para ter uma noção do que é. Eu acho que é o baço. Você acha que é um baço? E você, Priscila, o que você acha? Esses negocinhos não dá para ver Mas direito, não tem mas certeza. é aquela. Ah, esse daí? E Ah, isso aqui, o que é isso aqui? calma, isso daí não é o. Não tem formato de cebola, né? Não é o. É que não tem uma cebola, Tem um é um timo. formato redondeado, assim, e bem clarinho. Às vezes lembra uma cebola, às vezes não. Ah, Mas então é o timo, né? é o timo. Por que eu sei que é o timo? Porque ele tem esses lobulílios, né? Tá vendo aqui que ele tá subdividindo em certos lobulílios aqui, ó, que a gente está separando eles. Além disso, que mais que eu tô vendo? Que eu tenho uma parte escura, que é a minha corteza, e tenho uma parte mais clarinha aqui para o centro, que é a minha médula. E não tem E nódulos, dentro da... né? Isso, não tem nódulo também. E dentro da minha médula, eu tenho isso aqui, ó. O que é isso aqui? É, é os Mas com C, corpúsculo de de Hansen. raça. Então, se você Basta. bater o olho e viu O que tem microfone não ouviu. Ah, perdão. Então, se você bater o olho aqui e viu que tem um corpúsculo de Russell, não tem como ser outro órgão, beleza? É com certeza o timo. Então, aqui, ó, nesse zoom aqui, realmente fica mais ruimzinho de ver. Você fica, putz, o que é isso? Mas quando dá um zoom e você bater o olho aqui, agora eu vi o que é. É um corpúsculo de Russell. Se tem Russell, é timo, beleza? Eu- Aqui já vimos tudo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pedro, vai cair alguma coisa de. Amiga, qual é o nome daquele negócio que eu te mandei no WhatsApp? Negócio de paia? Peia? Então, Vai eu vou cair? explicar isso aqui. Ele está no próximo PDF. Tá, Vou explicar o que é. Só falta isso para explicar, mas pode cair sim, beleza? tá. Eu vou explicar ele no próximo PDF. Questão número 3, Priscila. O que é isso daqui? É, qual? Ah, determina a estrutura assinalada? É o nódulo linfático? Não. É? Não. Não? Manoel, você sabe isso aí, não sabe? Você falou para mim aquela hora isso aí. Ah, tá. É o. Pera. É um lobo lírio. Isso. É um lobo lírio. Lobulílio tímico, Ah, beleza? Agora, Cauã, se eu peço para você o órgão, o que você me diz? Ai, agora pegou. Esse é o timo. É o timo, excelente. Então, órgão, timo. Agora, Emanuele, se eu marco nessa parte clarinha do meu timo aqui, eu estou falando de corteza ou de médula? Seria a médula. Médula. Então, e eu Priscila, o que eu encontro dentro da minha médula do timo? É algo bem importante. O que eu encontro lá na minha médula do timo? ai, Pedro, ainda não sei. O remédio ainda não tinha batido. É isso aqui, Mas ó. É o meu. eu vou pegar. Daqui a pouco eu Não, consigo beleza. gravar tudo.
Então é o meu corpúsculo de Russell, lembra dele? Ele Ah, tá na minha médula do timo. Então, eu vou fazer sério? Ah, não, é, tô doida. Gente, o Timo é o único que isso. Então, só na médula do timo que eu vou encontrar essa minha bolota aqui, que eu vou chamar de Olha a corpúsculo cebola, de Russell. Priscila. Oi? É a cebola. Então aqui se ele marca bem no bem na médula e dá um zoom nessa bolota aqui, nessa cebola, é corpúsculo de Russell, beleza? Aqui também é outro, ó. Timo, Pode ter corpo mais de um, de raça. beleza? Timo. Porque é nada mais, nada menos Esse que nessa foto parece a cebola. nessa foto. Mas mas Nessa foto mas parece a dependendo da cebola. foto não parece. Então não é o mais fácil de você lembrar pela cebola. Só você lembrar que é uma bolota rosa, beleza? Então vamos lá. Cauã, que órgão é esse? Esse eu acredito que seja um baço. Um baço, excelente. Emanuele, que estrutura que é essa? Ai, Jesus. Ai, não lembro o nome. Lembra que o baço ele se subdivide em duas coisinhas diferentes, que não é corteza nem médula. Lembra que tem outro nome? Começa com P. Ah, sim. É pulpa branca e pulpa roxa. Roxa. Exato. Roxa. E nesse caso, é blanca ou é roja? Roja. Nesse caso, é a blanca. Lembra que eu falei que a blanca é a que muda de cor aqui, ó? Se eu dou um Mas não círculozinho tá aqui. circulado. Oi? A Blanca sempre Tá, vai mas ser a não tá. mais branquinha, né? Isso, a blanca é o que eu marquei aqui. A roja é o resto. Tudo isso aqui é roja, tá vendo? Tudo isso que eu tô marcando aqui é roja. Mas se eu tô vendo isso aqui é blanca. Ah, Isso aqui agora compreendi. é blanca. Tá. Isso aqui é Agora, blanca. agora compreendi. Beleza? Isso A aqui é roja, então, blanca. seria todo o resto. Exatamente. Todo o resto aqui, ó, isso tudo aqui é pulpa roja. A blanca só vai ser blanca se eu mudar de cor e dentro dela eu ter isso daqui, que tá pequenininho aqui, tá vendo? Tá pequenininho, mas isso aqui é uma arteriola central. Lembra dela? Sim, sim. Ainda falei pro Cauã agora, identifiquei, acho que é uma É, arteríola. viu? Então aqui dentro da minha pulpa branca eu tenho que encontrar essa minha arteriola, beleza? Excelente. Aqui a gente já, aqui é cardiovascular, aqui já vimos. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho de identificar. Qualquer um dos três pode me falar que órgão é esse. A dica que eu dou para vocês é o seguinte: é que não identificou o que é, vai por eliminação. Pode ser um baço isso, pode ser um gânglio isso, pode ser uma amígdala isso, pode ser um timo isso. Se você não identificou, tenta ir por eliminação. Eu acho que é uma amida. Alguém dá diferente? É um gânglio linfático. Um gânglio linfático, muito bem. O porquê que não pode ser uma amígdala aqui, Emanuele? Porque não tem epitélio. E tirando o fato de ele não ter epitélio, Ah, é isso verdade. aqui Eu só não olhei são para a parte criptas branca porque eu amigdalinas. achei que fossem invaginações. Então, eu achei que essa parte branca fosse as invaginações, mas não tem como ser porque tá bem no meio centralizado. Isso, exatamente. Isso aqui, lembra que eu falei nesse outro PDF aqui, ó, deixa eu achar, que dentro da minha médula eu tenho duas coisas. Eu tenho uma parte branca, que é os senos medulares, e tenho uma parte mais escura, que são os cordões medulares. Então aqui, ó, a gente vê justamente isso aqui, ó. Essa parte branca que eu estou vendo aqui é nada mais, nada menos que senos medulares, beleza?
Beleza, E como é beleza. que eu Eu sei achei que também? fossem as invaginações, mas daí, agora pensando assim, não tem como ser, não é uma invaginação, É, porque isso tá no meio. A invaginação teria que partir do início ali e vir entrando, tenda, né? exatamente. Então, para ser uma amígdala, eu tenho que ter epitélio e tenho que ter essa cripta amidalina, que a gente chama de invaginação do epitélio também, beleza? Excelente. Ó, então, aqui, ó, por que que é um gânglio? Aqui eu vou ter minha corteza superficial, aqui eu vou ter minha corteza profunda, e aqui nessa parte centralizada aqui, eu vou ter a minha médula. E dentro da minha médula, aí sim eu vou ter um espaço branco, que a gente chama de senos medulares, e esses espaçozinhos roxos aqui, que formam os cordões medulares, beleza? Mas como está pedindo órgão, a resposta correta seria gânglio linfático. Vamos lá. Alguém? Nome da estrutura. Lembrando que é tudo isso aqui, ó. É, é, calma aí, deixa eu ver. É, são as amígdalas ou não? Não, Não. não, não são as amígdalas. Hum. Ó, isso, vou dar uma Seria dica para vocês, pulpa ó. roxa? Pulpa blanca, no caso, mas excelente, você identificou que é um baço. Aqui é uma pulpa blanca. Por que que é uma pulpa blanca isso daqui? Porque eu tô vendo aqui, pela teoria, aqui no centro tá mudando de cor e era para ter uma arteríola central aqui, ó. Isso aqui não tá tão centralizado. E a gente vai ver que nem sempre vai estar centralizado. Mas o nome correto é arteríola central, mas é um nome errôneo, porque nem sempre está centralizada. Às vezes ela está aqui no cantinho. Isso aqui seria uma pulpa blanca. Nessa imagem aqui tá realmente ruim de ver. Eu só sei que é branca por quê? Porque eu tô vendo a roxa aqui fora. Tá vendo aqui? Isso aqui eu sei que é a minha pulpa roxa. Por quê? Porque tá cheia de eritrocitos, né? Que são glóbulos vermelhos. São glóbulos rojos. Então, se a cor tá diferente, é pulpa branca. Mas é um pouquinho mais chatinho de identificar mesmo. Isso aqui é mais com a prática que você pega. Aí você bateu o olho aqui fora, viu que tem uma cor diferente, aqui é pulpa branca. Mas é mais chatinho mesmo. Essa imagem não sei se vai cair para vocês, porque ela pode gerar confusão. Mas é bom ter isso em mente. Agora vocês sabem. Órgão e epitélio. Aqui já entregou o que é o órgão. Falando isso daqui, já sabe qual que é o órgão. É amígdalas, né? Agora chegou a nossa amiga amígdala. Agora chegou a amígdala. Se ele já entregou que tem epitélio, ele já entregou que é uma amígdala, porque é o único que tem. E agora, qual que é o tipo de epitélio dela? Hum, Epitélio plano estratificado, né? Sem, é isso? Sem, sem alguma coisa. Sem? Sem extrato córneo? Sem, Não, isso aí é lá da não, pele. do, Sem começa com o quê? Sem queratina, beleza? sem queratina. Extrato córneo é lá da pele. Já ouvi lá em Tá. tegumentário isso daí, que eu vi os extratos da pele. Gosto muito, inclusive, mas pô, vai demorar ainda. Beleza? Então, epitélio plano estratificado sem queratina. É o tipo de epitélio dela. E se eu marco essa estrutura aqui, como é que ela chama? Essa daí é Essa é a cripta amidalínea. não, palatina, Exatamente. né? Se, que tá Cripta amidalina. amidalina. Cripta amidalina que vem de amígdala, mas o órgão seria justamente a amígdala
palatina. Sempre tentar botar o nome completo, porque existem outros tipos de amígdala, como, por exemplo, a amígdala faríngea, por exemplo. Então, o ideal é sempre colocar o nome completo. Se Mas colocar a E a dependendo doutora se colocar Rossi, a cripta palatina, tá errado, né? Tá errado? dependendo aceita, viu, dependendo do bom humor da doutora, ela aceita. Mas o nome tá errado, mas ela vai entender que você sabe o que é e aceita. Entendi. a doutora Rossi, eu adoro o nome completinho. Eu É, então. coloquei, eu tinha na entrega passada tinha era uma glândula mista e eu coloquei glândula mista, só que eu não coloquei que ela era semilunar, semiluna, né? E ela não considerou. Ela era mista, só não coloquei que era semiluna, ela não considerou nada. Então, Tadinha. algumas doutoras, a Roxo, por exemplo, ela já é mais crítica. A minha também é, mas ela de vez em quando aceita, porque ela, e quando ela vê que o aluno foi bem, vai bem, participa, e assim, errou é por bobeira, ela aceita, mas às vezes ela gosta realmente do nome completo, beleza? É, Então a tenta Mirna sempre é botar bem completo. exigente também. E a É, Belém então. também. Nossa, acho que a Belém acho que é a pior de todas. É, então. As doutoras femininas são bem mais exigentes. Os doutores são mais tranquilos. Beleza, então a amígdala é isso que você tem que saber. O nome, o tipo de epitélio e a cripta amidalina. Isso aqui, o que que é, gente? Que é isso aqui? A pulpa branca? Não, a gente está Não. numa amígdala. A Ah, pulpa é só no baço, lembra? tá, é. O mamido? É um Ah, conjunto de nódulo é nódulo, linfático. né? Ó, Linfático. é um conjunto de linfocitos que formam um nódulo linfático. Ele é primário ou é secundário? Esse é secundário, né? Mas, não, Secundário. É isso isso. mesmo, secundário. A maioria vai ser secundário. Ô, Emanuele, como é que chama essa partezinha aqui do nódulo linfático? Eu apontei agora para você aqui, Aí ó. seriam linfocitos? Não, assim, tá cheio de linfocito aqui, mas tem um nome. Você até me perguntou a função, você lembra? Ah, é germinativo, é centro germinativo. Isso, excelente. Então essa parte mais clarinha aqui é o centro germinativo. E Cauã, como é que chama essa parte mais escura que rodeia meu centro germinativo? É, lobulilos? Não, isso é lá do timo, é a corona, beleza? Ah, Corona ou zona de manto. É o que está rodeando aqui meu nódulo linfático. Beleza. Não esquecer que o centro aqui é centro germinativo e o que rodeia ele é a corona. Centro Beleza. germinativo, corona. Centro germinativo, corona. Se... Agora, Priscila, você sabe isso aqui, a gente acabou de falar sobre isso. O que que é o 12? Calma aí. São os. É o nódulo linfático? Exatamente. Primário ou secundário? No caso, esse daí é mais escuro, né? Então é primário, ou não? Nossa. Não, é É mais. que tá vendo que Ah, tá. é, Então, troca um pouquinho de cor, tá vendo que assim é ruim de ver, mas troca um pouquinho de cor. ele continua secundário, porque a maioria é o Deve ser secundário, né? isso. Para ser primário, Então, tem que ser completamente roxo aqui, tem que ser completamente roxo. tá. E Esse outro aí do lado também não é, né? Porque ele tem um negocinho são branco, né? todos Esse isso, do. aqui são todos secundários aqui, ó, todos eles. Tá. Para ser primário tem que ser bem roxo. Eu acho que não tem exemplo de primário aqui, e até porque não é fácil de ver também. Então é algo muito mais teórico do que prático, beleza? A maioria vai ser secundário. Fechou. Falta um só que é aqui. Aqui falta mostrar isso para vocês. É o que eu quero mostrar agora. Deixa eu ver se eu acho.
Pedro, Isso a gente daqui. não tem nadinha de material de linfático, porque as doutoras não colocaram, Porque nada no normalmente não esquema. envia mesmo. São mais os Não, elas até monitores e estão os colocando na plataforma. Elas estão colocando os slides na plataforma, mas o linfático elas não colocaram. Aí só ficou o da doutora Gabriela, que é muito teórico e não tem então é tanta coisa complicado, assim. Não mandou nada Vou de enviar para PDF vocês para a aqui. gente estudar de prático, por isso que estamos perdidos assim com linfático. É complicado mesmo. Vou enviar para vocês esse PDF aqui. Só faltou explicar isso daqui, é o que faltou. O que é isso aqui, gente? É um conjunto de nódulos linfáticos que formam uma placa. Vocês sabem como é que chama essa placa? Vocês já citaram para mim agora há pouco. É de Peyer, né? De Isso, placas de Peyer. Peyer. Assim, ó. Placas de Peyer. O que é isso? É nada mais, nada menos que conjunto de nódulo linfático. Os nódulos linfáticos, eles podem ser tanto solitários quanto agrupados. Se eles se agrupam, eu formo isso daqui. Placa de Peyer. E só tem um lugar que eu vou encontrar essa placa de Peyer. Só tem nesse órgão aqui eu encontro placa de Peyer. Você lembra o nome desse órgão? Não lembro. É o íleon, beleza? O íleon, que vocês vão ver agora em anatomia, vocês vão ver que tem as artérias ileais, as venas ileais, e são basicamente uma parte do intestino delgado. Deixa eu puxar uma página aqui. Não é aqui. É aqui, eu acho. Isso. Eu só vou encontrar essa placa de Peyer no meu íleon. Então, esse conjunto de nódulo linfático eu só encontro no meu íleon. E o que é o íleon? É uma porção, é uma parte. É uma parte do intestino delgado. Então, se você vê que tem um aglomerado de linfocitos, você vê que tem uma cor muito mais escura, beleza? Tá vendo aqui que é muito mais escuro? Ele tem esse aspecto bem escuro mesmo, é bem basófilo mesmo. Ele tem esse aspecto escuro aqui, ó. Isso daqui são placas de Peyer, são um conjunto de nódulos linfáticos, beleza? Então aqui, ó, tá pedindo o nome da estrutura. Qual que é o nome? Placa de Peyer. Onde que eu encontro? No íleon, beleza? Fechou? Agora a última coisa para fechar é isso daqui. Alguém sabe que quer dizer o nome disso ou não? Opa, já estou escrevendo aqui sem querer. Eu não sei, Pedro. Ó, isso aqui é uma cápsula. Eu vou ter que dentro dos meus órgãos linfáticos, olha, tem até uma pergunta disso. Aqui para nombrar quais possuem cápsula e qual que não tem cápsula. Sabe, o único que não vai ter cápsula é a minha amígdala. Por que que a minha amígdala ela não tem cápsula? Porque ela tem epitélio. Então ela já está revestida pelo meu epitélio. Então a minha cápsula ela não tem, ó, a minha amígdala ela não tem cápsula. E quais que vão ter cápsula então? Meu baço, meu timo e meu gânglio linfático. Os três, eles têm cápsula. E o que é essa cápsula? É isso daqui. É essa partezinha aqui que vai estar projetando as minhas trabéculas e vai estar formado por um tipo de tecido conectivo. Que tecido conectivo normalmente reveste uma cápsula?
preciso saber o que que é trabécula. Fala de novo que travou, perdão. Eu preciso saber o que que é trabécula. Ah, isso aqui é uma trabécula. Isso aqui é como se fosse prolongações, é como se fosse perninhas. Isso aqui é uma trabécula. Deixa eu achar uma imagem que dá pra ver trabécula bem. Isso aqui é uma trabécula, ó. Que órgão é esse? Primeiramente, veja se vocês estão atentos. Que órgão é esse? Oh. Ai, meu Deus do céu. Esse daí é o timo. É o timo, excelente. Isso aqui que eu tô vendo, vê essa parte clarinha aqui, é a minha cápsula, é o que faz a proteção desse meu órgão. E ele vai projetar trabéculas. Isso aqui, ó, são trabéculas, são perninhas que eu tenho. Aqui tá minha cápsula, projetou trabécula, projetou trabécula, 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 trabécula. Ô, Pedro, Isso tudo aqui seria é tipo cápsula. divisões? Isso, é como se fosse, a palavra certa são prolongações, beleza? Tá, entendi, mas Porque eu vou tá. ter a minha cápsula que vai estar se prolongando como uma trabécula. Lembra da minha amígdala, que tem a invaginação? É como se fosse isso. É como se fosse invaginações do meu epitélio. Mas, no caso, são prolongações da minha cápsula. Eu vou ter uma cápsula aqui, ela vai estar se prolongando, vai estar se estendendo com trabéculas, ou tabiques, né? Que a gente também usa esse nome. E aí, é o seguinte. Aqui, ó. Essa minha cápsula, ela vai se projetar com trabéculas, beleza. Mas essa minha cápsula tem um tipo de tecido conectivo que compõe ela. Vocês lembram o nome dele? Só pode ser laxo, denso regular ou denso irregular. Só pode ser Esse é esses três. aonde está assinalando a seta será um denso irregular. Denso e irregular. Excelente. Por que que não pode ser laxo? Porque não tem epitélio. Então não vai ser laxo, beleza? Denso regular é mais para coisa rígida, né? Como aponeurose, tendões, por exemplo, ligamentos. Então é algo um pouco mais rígido. E o denso e irregular é o que eu vou ter aqui, beleza? Então eu vou ter uma cápsula com tecido conectivo denso irregular, perdão, denso e irregular. Então, ó, nombrar o tipo de tecido denso e irregular. Em que órgãos eu encontro isso aqui? É órgãos que eu vou ter cápsula. Quais são eles? A gente acabou de falar. Quais que eu tenho cápsula? Baço, é, gânglios. E falta um, que a gente viu agora há pouco. O único que não tem é a amígdala, né? Amígdala, excelente. Então tá faltando qual aqui? Baço, gânglio e É, o timo. o timo, excelente. Então esses três órgãos linfáticos é o que eu vou encontrar uma cápsula. O que eu não vou encontrar Ah, é onde e o ilio também encontra? é que o William não é um órgão linfático, né? Ah, tá. Entendi. O William é um, a música, é um órgão digestivo, né? Ah, Por quê? Porque ele faz parte do intestino delgado, beleza? A gente não considera o William um órgão linfático. A gente só considera órgão linfático isso daqui: baço, timo, gânglio e amígdala. A placa de Peyer, ela vai estar no meu William, excelente, mas ela não é um órgão linfático. Por quê? Porque a principal função do William é fazer a parte de digestão, né, de absorção de nutrientes, beleza? beleza. Então aqui Pedro, acabou, vimos tudo. Oi? ontem eu peguei uma lâmina que tinha o apêndice secal. E Sim. ele é considerado alguma coisa da parte linfática? Não, o apêndice secal também é um órgão digestivo.
Por quê? O apêndice, ele forma parte do intestino grosso, junto com o meu reto e com o meu cólon, beleza? Ele faz parte do intestino grosso. O porquê que a gente mira lâmina de apêndice? Porque no apêndice eu vejo bastante nódulo linfático. Deixa eu ver se eu acho um apêndice aqui. Eu peguei uma lâmina ontem do Timo, Pedro, que tinha o Hassen com formatozinho de coração, né, amiga? Bem bonitinho. E o formato de É, cebola Que é um bonito. coraçãozinho no parece meio. um coraçãozinho. Nunca tinha visto formato de coração. Aqui eu não tô vendo lâmina de apêndice, não. Mas é o seguinte, o apêndice é só para você ver isso daqui, ó. É só para você ver nódulo linfático, beleza? É só porque ele tem uma concentração muito alta de nódulo linfático. Então, para você ver numa lâmina, é bom para você identificar nódulo linfático, mas ele não é considerado um órgão linfático. Ele Eu fiz confusão porque o apêndice, né? Eu não vou saber dizer o que é exatamente, mas aqui eu um sei que o apêndice apêndice, aqui, eu acho. Ô, Pedro, esse eu sei aqui. que o Fala, amigo. Aqui tá um apêndice, ó. Isso aqui é um apêndice. Então, aqui no apêndice, a gente está vendo justamente isso aqui, ó. O que que é isso aqui? É a polpa branca? Não, a gente está no apêndice, Ah, lembra tá, no disso. apêndice. Ó, onde para você nunca esquecer. Pulpa é exclusivo do baço. Ah, tá. É exclusivo. Não pode ter outro órgão que tenha pulpa além do baço. Se não é pulpa, é nódulo linfático. Que a Ah, pulpa é basicamente um nódulo linfático. Realmente parece muito, mas se for no baço, a gente chama de pulpa, beleza? Se for em outros órgãos, nódulo linfático. Então aqui é o que isso aqui? é o nódulo linfático, né? Primário ou secundário? É secundário. Secundário, muito bem. E E por que que eu sei que isso aqui é um apêndice? Por conta disso aqui, ó. O tamanho da minha glândula intestinal, que tem um nome. Eu só vou citar, mas isso aqui, quando eu for explicar digestivo, eu vou citar. São as famosas criptas de Lieberkühn. No intestino grosso, ela é bem grande. Aqui, ó. Então eu sei que é o apêndice, por quê? Porque tem nódulo linfático e tem cripta. Se tem nódulo linfático e tem cripta, é apêndice. Mas isso aqui a gente vai aprofundar mais em digestivo, beleza? Então, essas lâminas aí que tem os nódulos, se eles colocar porque tem muito nódulos e tal para identificar, eles não vão perguntar o nome do órgão, não, né? não, pode perguntar o nome do órgão se for um órgão linfático. Aí, por Entendi. exemplo, se for, por exemplo, isso daqui, aí pode marcar, que é uma amígdala que está cheia de nódulo. Aí pode marcar isso aqui, que é um gânglio e está cheio de nódulo. Mas o seguinte, pode marcar, o timo não tem, pode marcar um baço e pode te pedir o que que é. Aí aqui, nesse caso, é uma pulpa. Não, nesse caso aqui, é um nódulo linfático também, só que ele está muito grande. Aqui é nada mais, nada menos que um nódulo linfático secundário. O porquê que não pode ser pulpa branca? Porque não tem uma artéria central aqui, beleza? Beleza. Então, ele pode te pedir o nome da estrutura, que é nódulo linfático secundário, ou pode te pedir o órgão. O que que não pode te pedir? O apêndice. Não pode pedir apêndice. Pode te dar uma lâmina de apêndice, circular isso daqui e pedir para você falar o nome. Aí sim, nódulo linfático secundário. Mas pedir para você saber o que que é um apêndice, não, beleza? Acabamos, galerinha. Tudo de linfático a gente falou. Alguma dúvida ficou?
Alguma coisa que vocês querem Aqui com repassar? nós 2, tudo tranquilo, ótima aula. E aí, Priscila, alguma dúvida? Mas pode ver o vídeo, pode ver a aula de novo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, não Tá, tem problema. Pode mandar uma lâmina, falar, descobre o que que é para mim aqui, que eu descubro, e não tem problema. Beleza? Tá. Hein, Pedro? Aí depois eu vou conversar com você se para a gente programar uma vez por semana. Você dá uma aula para gente, porque assim não acumula. Porque, Beleza. Pedro, eu tenho muita dificuldade mesmo, porque eu não consigo entender. Porque lá no laboratório já tem os lugares já de todo mundo. Eu fico num lugar bem longe, eu já tenho TDAH e eu não consigo entender nada que o professor fala bem baixinho. Eu fico totalmente perdida, sabe? Então precisamos muito da sua ajuda, porque você não tem noção. Com você, eu já consigo entender tudo, entendeu? E sozinha eu fico buscando no livro, aí fico buscando informação na internet, aí várias informações, nada entra, tá É, porque bom? assim, livro é muito complicado. Livro, o que eu recomendo é ler livro quando você já tem uma base boa. Putz, aprendi tudo que eu tinha para aprender de linfático. Aí você pega o livro e pega informação extra, assim. Mas assim, para prática não precisa pegar muito em livro, não. Assim, para teoria, beleza. Mas a prática é mais bater o olho em lâmina e tentar identificar mesmo. Mas a gente combina um dia certinho, não tem problema não. A gente vê um dia que fica bom para todo mundo e a gente fecha, beleza? Tá ótimo. Muito obrigada. Tenha um bom dia, tá? Obrigada Mas, mesmo. tchau, gente. Tchau, gente. Até semana que vem. Obrigado pela aula também. certinho. Tamo junto. Obrigada, viu, Pedro? Bom final de semana, bom Aí, descanso aí. aí, quinta-feira, antes da prova de vocês, eu vou montar um outro arquivo, a gente faz um repasso, beleza? Tá bem. Não esquece de mandar esses aí pra gente. Mandar agora para vocês aí. Fim de semana a gente vai estudar. Pode ser que Tá, se surja você alguma puder dúvida mandar aí, um a gente negócio toma. para nós, sem estar escrito e o escrito, porque aí ficamos praticando, né? Beleza, eu vou mandar os dois para vocês, o com anotação e o sem, beleza? Tá bom. Obrigada. Nada, tchau, tchau.
Mm-hmm.